Olá, hoje nós precisamos falar sobre um assunto importante. Quem me conhece sabe que eu tenho dedicado tempo a combater a desinformação em várias áreas, principalmente nas que eu conheço melhor, né? Sobre outras eu vejo também problemas sérios, mas já não me meto tanto porque não são minha especialidade. Mas algumas coisas eu conheço bem de perto, em primeira mão, então sobre essas eu falo de vez em quando. E uma dessas coisas tem a ver com ciência, né? O que é o significado de ciência, ciência falsa, ciência verdadeira, como é que foi o desenvolvimento histórico, como é que a gente faz pesquisa hoje em dia, que tipo de técnicas nos ajudam a errar menos, né, a verificar, a testar as nossas ideias, fazer descobertas. E dentro desse contexto, nós procuramos evitar, ou na verdade combater a desinformação que acontece. Muita gente de boa fé querendo fazer o que eles acham certo, acabam às vezes disseminando informações falsas, né? Porque às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento técnico necessário para conferir algumas coisas, ela recebe uma informação, por exemplo, pelo WhatsApp, e aí uma citação dizendo, eu sou o doutor tal, trabalho em Tóquio, sei lá, então eu cheguei à conclusão de que as vacinas são assim, assado. Bom, eu quando recebo esse tipo de mensagem, eu vou lá na fonte e verifico o que esse senhor disse sobre si mesmo. Ele existe? Ele é realmente um pesquisador daquela área? O que exatamente ele falou? E aí normalmente eu descubro, não, essa pessoa sim existe, e ela diz que não tem nada a ver com aquela história e está triste por causa do boato que foi espalhado em nome dela. Então, uma coisa que todos deveriam aprender a fazer é checar as fontes, verificar se é verdade. Bom, no caso da pandemia, também existem opiniões diferentes, né? Existem pessoas que têm medo do vírus, existem pessoas que têm medo da vacina. Olha, o vírus tem causado muitas e muitas mortes. Então não é uma coisa para a gente minimizar, achar que é uma coisa pequena. E mesmo no caso que não causa mortes, tem causado sequelas terríveis nas pessoas. Às vezes a pessoa pega o vírus, fica razoavelmente doente, mas depois sara, mas fica com alguma sequela permanente, né? Então isso é perigoso. Mas essa não é a minha área, né? Eu só estou comentando coisas que acontecem por aí que eu vejo especialistas comentando. O que eu quero comentar agora é um dos desdobramentos do movimento anti-vacina, que consiste em tentar usar Ellen White para convencer adventistas a temerem a vacina ou as vacinas contra o Covid-19. E olha um texto que circulou recentemente aqui no Brasil, né? Tentando tirar do contexto uma coisa que Ellen White escreveu para tentar associar o conceito de falsa ciência com a obra médica e induzir a ideia nas pessoas de que as vacinas são, na verdade, produzidas por uma falsa ciência e que elas deveriam ser temidas. Comparando isso, fazendo uma analogia, é como a pessoa achar que, olha, pular de cima de um prédio não é tão perigoso porque quando uma certa pessoa pulou uma vez, ela caiu em cima dos galhos de uma árvore e a árvore amorteceu a queda dela e ela saiu bem, então não houve problema ali. Então pular de cima de um prédio não é tão grave assim. Agora, colocar um colchão lá embaixo para parar a queda é muito perigoso, porque uma vez uma pessoa pulou de cima do prédio, caiu no colchão, ricocheteou e foi parar no meio da rua e foi atropelada por um carro e acabou morrendo. Então, é desaconselhável colocar o colchão lá embaixo, né? Melhor só pular do prédio. Então, a questão do vírus e da vacina funciona mais ou menos assim. Só que as pessoas não notam que o raciocínio tem é tão ruim quanto essa analogia que eu fiz, né? Mas olhem só esse texto aqui atrás,
que as pessoas estão tentando usar nesses raciocínios estranhos para assustar o povo contra as vacinas. Olhem só, eles pegam um texto aqui de Ellen White, que diz assim, ó, ela fala aqui do ômega. Esse ômega, na verdade, ela está falando de um tipo de apostasia, que é quando as pessoas abandonam uma coisa que já tinha sido bem estabelecida, né? Então, no tempo dela aconteceu a que se chama apostasia alfa, com algumas pessoas que eram influentes na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e essas pessoas começaram a desenvolver ideias estranhas. Um desses foi o Dr. Kellogg. Se você quer saber mais sobre esse assunto, existe uma live que ficou gravada no canal do Michelson, em que ele, juntamente com o pastor Eleazar, né, pastor Michelson, pastor Eleazar, falam sobre esses eventos históricos e alguns outros, né? O que aconteceu exatamente com o Dr. Kellogg, o que aconteceu com Jones, Wagner, pessoas que começaram fazendo uma obra muito legal, mas depois começaram a se desviar com ideias muito estranhas. Então, uma dessas pessoas foi o Dr. Kellogg, como eu mencionei, e ele desenvolveu algumas ideias panteístas. E aí ele escreveu um livro chamado Living Temple, né, o Templo Vivo. E aquilo que aconteceu com aquelas pessoas naquela época, Ellen White chamou de apostasia alfa. E ela disse que viria mais tarde uma apostasia ômega, né? Porque alfa é a primeira letra do alfabeto, ômega é a última do alfabeto grego, né? Então, é nesse contexto que ela fala aqui de ômega, né? Então, as pessoas sabem disso, né? E usam aqui esse texto para simplesmente destacar o seguinte: as pessoas costumam ler muito rapidamente sem prestar atenção aos detalhes. Então, eles olham, blá, 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 ciência falsa. E aqui estão ligados com obra médica. Opa, existe uma ciência falsa na obra médica. Então, o vírus, as vacinas contra o vírus devem ser uma ciência falsa. Não tem nada disso escrito aqui, mas as pessoas estão usando esse texto para tentar induzir a ideia de que Ellen White seria contra a vacina, que ela profetizou que essa tentativa de vacinar a população seria uma apostasia ômega, né? Mas isso está totalmente fora do contexto. A gente vê que, na verdade, isso aqui começa no meio de um parágrafo e as pessoas tiraram a parte de cima que explicava o contexto do que ela estava falando e não era sobre vacinas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o texto original, traduzido, né? Porque nós estamos falando em português aqui. Então, notem o seguinte. Ela fala o seguinte aqui, ó: poucos discernem o resultado de sustentarem sofismas. Sofismas são maneiras de enganar, coisas que a gente chama de falácias hoje em dia, né? Poucos discernem o resultado de sustentarem os sofismas defendidos por alguns atualmente, ó, no tempo dela. O Senhor, porém, correu a cortina mostrando-me o resultado que se seguiria. Isso aconteceu realmente logo em seguida. As teorias espiritualistas acerca da personalidade de Deus, levadas à sua conclusão lógica, derribam toda a ordem cristã. E aí segue com o texto ali que estava sendo falado, né? Dizendo que aquelas ideias espiritualistas é que na verdade seriam a ciência falsa. Não tem nada a ver com obra médico-missionária ou com obra médica, né? Isso aqui é uma pessoa que estava na obra médica, que estava defendendo ideias que eram ciência falsa. Na verdade não tem nada a ver com ciência, né? Então aí chega o resto do texto aquele lá. Pois então, foi tirado do contexto essa passagem para poder transmitir a ideia que a pessoa queria, né? A pessoa original queria. E outros, de boa fé, passaram adiante isso aí achando que estavam fazendo uma grande coisa, advertindo as pessoas contra o perigo da vacina, né, das vacinas. Bom, agora vem uma questão importante. O que é ciência falsa e o que é ciência verdadeira? Muitas pessoas tentam julgar isso pelos resultados.
né? Julgar pelos resultados é uma boa coisa no devido contexto, mas às vezes isso está errado. Quando é que isso está errado? Por exemplo, digamos que nós temos lá numa audiência de um auditório, né, um certo número de pessoas. Tem lá 347 pessoas. Aí, lá no pessoal que está organizando o evento ali, um pergunta para o outro assim, escuta, quantas pessoas estão aí? Aí o outro diz, tem 347. Aí, como é que você sabe disso? Ah, é que eu olhei aqui na frente, ó, teve 3, ali do lado tem mais 4, e 3 e 4 dá 7, então tem 3, 4, 7, 347 pessoas. Coincidentemente, esse resultado estava correto, né? O outro contou, realmente tinha 347. Mas o método que a pessoa usou estava completamente errado. Então, a pessoa chegou a uma conclusão correta por um método errado. Na maioria das vezes, o que acontece é que a pessoa chega a uma conclusão errada pelo método errado, obviamente. Mas existem casos em que a pessoa até acerta, né? Acerta por acaso. Nesse caso, eu costumo considerar que a pessoa está errada, mesmo quando dá uma resposta correta, porque o raciocínio está errado. Então a gente tem que verificar a técnica, o raciocínio, o caminho que a pessoa trilhou para chegar até lá. Então, não é a conclusão que vai me dizer se a pessoa está certa ou errada, mas o tipo de técnica que ela usou. Essa técnica funciona sempre, ela é eficaz, ela é eficiente, eu consigo repetir e ela vai dar sempre resultados confiáveis, né? Então, isso é importante para a gente entender o que é ciência e o que não é ciência. Não é tanto se o resultado bateu, é que se a gente usa se a gente usa bons métodos, a gente vai ter mais resultados corretos. Às vezes a gente vai se enganar também, vai usar errado o método, vai cometer algum equívoco, algum erro de cálculo, mas se a gente revisar e a gente conhecer corretamente o método, a gente vai perceber onde é que estava o erro e vai cometer muito menos erros do que se a gente estivesse usando o método errado. Então, na prática, o que importa são os métodos. Se a gente usa métodos confiáveis, então a gente tem uma coisa boa, que vai funcionar sempre que a gente usar aqueles métodos corretamente. Quando a gente tem maus métodos, eventualmente pode acontecer da gente chegar a um resultado mais ou menos correto, mas isso é por acaso, então isso não tem valor nenhum. Ciência é sobre isso, sobre usar bons métodos. Mas não é quaisquer bons métodos, é usar os melhores métodos, os mais eficientes. As características mais importantes da ciência são capacidade de lidar com coisas que ultrapassam os limites da nossa intuição, coisas que a mente humana não consegue fazer sozinha, a gente consegue fazer com métodos matemáticos. Outra coisa que a gente consegue fazer com métodos matemáticos da ciência é prever coisas que a gente não sabia, não tinha acesso experimental, nunca observou nada parecido, não imaginava aquilo e até duvidaria se alguém nos dissesse, né? Então a gente consegue descobrir coisas novas usando métodos matemáticos dessa forma. Isso de fato tem acontecido muito, né? Isso é o padrão, o normal na ciência. Agora, o que Ellen White dizia sobre o assunto? Ela dizia o seguinte, que existe a falsa e existe a verdadeira ciência. Ela dava algumas características, por exemplo, ela traçava o paralelo ou colocava juntas ali, às vezes como sinônimos em alguns contextos, a expressão falsa ciência e também junto com a expressão ciência humana e a expressão filosofia humana ou simplesmente filosofia. Então ela tratava essas coisas frequentemente como sinônimos. Então ideias baseadas em filosofia ela chamava de conhecimento humano ou ideia humana ou filosofia humana, mas ela não chamava isso de ciência. Quando essas coisas se apresentavam como ciência, ela dizia que isso era ciência falsa. Sobre a verdadeira ciência, ela dizia que Deus é o autor da ciência. Ela dizia que, observando a natureza, a gente aprende sobre a verdadeira ciência.
né? Ela falava sobre a questão da importância da gente reconhecer na natureza ao nosso redor as informações sobre Deus, né? Então, ela, na verdade, ela citou várias instâncias de verdadeira ciência, de maneira que a gente consegue relacionar isso com aquilo que os pioneiros da ciência propuseram. E o que foi isso? Eles disseram o seguinte, que muitas ideias que durante muito tempo haviam sido consideradas verdadeiras demonstraram-se, na verdade, falsas quando a gente começou a testar essas ideias. Então, testar é uma coisa importante. Outra coisa que eles disseram também é que com um raciocínio puramente filosófico, as pessoas tendem a ficar citando umas às outras, andando em círculos e às vezes não olham para a realidade física. E às vezes tiram conclusões equivocadas, né? E algumas conclusões a gente não conseguiria tirar simplesmente pensando sobre o assunto, meditando sobre o assunto. Então, desde pioneiros como Roger Bacon, até pessoas como Leonardo da Vinci, né? Depois Galileu ficou famoso por isso também, falaram sobre a importância de se usar métodos matemáticos para a gente estudar a realidade, né? Estudar todos os assuntos. Roger Bacon, lá que viveu no século XIII, ele falou, por exemplo, que ele foi incumbido na época, na verdade, de estudar as diversas áreas do conhecimento e resumir o que ele pudesse num livro, né? Isso é a obra que ele produziu. E quando ele fez isso, ele disse assim, olha, eu cheguei à conclusão de que todas as áreas do conhecimento se baseiam em 4 pilares. E esses 4 têm um fundamento. E esse fundamento é a matemática. A matemática é a base e a chave para todas as áreas do conhecimento. E ele começou a dar exemplos. Um desses exemplos foi a teologia. Como é importante a matemática para entender teologia. Quem pensa que matemática é apenas números, continhas, bom, essa ideia está completamente errada, né? Então a pessoa não vê como é que a matemática vai se aplicar a coisas como, por exemplo, minha emoção, meus propósitos, minha experiência pessoal, o sabor que eu sinto nos alimentos, o cheiro, as cores que eu vejo, né? A beleza. Eu disse assim, não, nada disso é tratado pela matemática, né? Errado, na verdade sim, tudo isso é tratado pela matemática, só que a maioria das pessoas não tem conhecimento suficiente para saber disso. Então as pessoas acabam, em vez de usar os métodos de determinar ou testar se alguma coisa é científica pelos métodos empregados naquilo, pelos métodos utilizados, as pessoas vão para as conclusões. A conclusão discorda de uma crença minha, então é falsa ciência. Concorda comigo? Então é verdadeira ciência. Muitos estão usando essa expressão achando que ciência é uma coisa que se define democraticamente. Mas não, a realidade não é democrática. O que funciona, funciona. O que não funciona, não funciona, independentemente de quantas pessoas acreditem naquilo. Então não é a crença das pessoas, não é o número de pessoas que acreditam em alguma coisa que determina se algo é verdade. Até no âmbito das convenções humanas isso pode ser verdade, né? Porque as pessoas estão convencionando coisas. Então é questão de concordarem, né? Definir uma linguagem comum, definirem termos e seus significados, ok. Mas quando a gente vai usar informações para construir um aparelho e essas informações estiverem erradas, o aparelho não vai funcionar, porque nós estamos lidando diretamente com a natureza, com a realidade física, né? Por isso que nós precisamos ter critérios mais fundamentais do que simplesmente opiniões e crenças. Nós precisamos ter métodos capazes de nos contrariar. E essa é uma das coisas que a ciência faz. Uma pessoa vai lá, por exemplo, Albert Einstein, acreditava que o universo era imutável, era eterno, existia em equilíbrio dinâmico, né? Coisas aconteciam, mas com o passar do tempo as coisas eram sempre parecidas. E aí ele descobriu uma equação, né? Conseguiu deduzir a partir de alguns princípios importantes, conseguiu deduzir uma equação que rege
a curvatura do espaço-tempo. Aquela equação é uma lei importante da natureza. E ele descobriu que isso indicava que o universo não pode ser eterno do jeito que ele pensava. Junto com a termodinâmica, isso implica que o universo teve um início. Então, ele foi surpreso pela própria descoberta dele, né? Isso não é só um evento, né? A gente tem encontrado muitas coisas assim no estudo da natureza. Maxwell, também, ao descobrir as leis do eletromagnetismo, é um sistema de equações, essas leis implicam em coisas que surpreenderam os cientistas. Eles acharam que tinha uma coisa errada nas fórmulas, porque aquilo não podia ser verdade. E era verdade. Só que Maxwell, que foi quem compilou aquelas equações, ele mesmo não acreditou no resultado inicialmente, mas depois ele descobriu que realmente aquilo era tudo verdade. Mas enfim, o ponto é que o conceito de ciência tem sido usado de uma forma enganosa, né? As pessoas usam a palavra ciência no sentido de tomei ciência de algo, né? E esse uso é legítimo, mas não tem nada a ver com o conceito de ciência em termos de metodologia. As pessoas usam a palavra ciência como sendo qualquer coisa que se faz na universidade, isso também não é certo. A gente faz muita coisa na universidade que não tem nada a ver com ciência, né? Inclusive ideias que são publicadas às vezes que não passaram por nada, não usaram nenhum instrumento relacionado com ciência, nenhum tipo de metodologia científica, nada. As pessoas só olharam, tiraram uma conclusão e escreveram. Isso existe também. E existem pesquisas extremamente rigorosas, que são um resultado de cooperação de vários especialistas. Isso tem acontecido na pesquisa contra o Covid. Estão envolvidos aí estatísticos, epidemiologistas, bioquímicos, biólogos, uma série de profissionais que usam equipamentos produzidos graças ao nosso conhecimento científico, usam métodos para avaliar, verificar a eficácia de cada tipo de abordagem, verificam a validade estatística das amostras e assim por diante. Então, e tem gente que ignora tudo isso para achar, não, a minha opinião é tão válida quanto a deles. Ou a opinião de algum político aí que disse alguma coisa contra as vacinas, essa opinião é tão boa quanto a dos especialistas. Não, gente. A verdade não é democrática. A verdade é o que é. Se a gente testa uma coisa e funciona, ela funciona. Se a gente testa uma coisa e ela não funciona, não funciona. Se a gente testa uma coisa e não consegue comprovar a eficácia de um determinado tratamento, a gente não comprovou. Não adianta vir algum político e dizer, não, pode tomar desinfetante aí que vai resolver o problema do Covid, né? Como aconteceu, né, nos Estados Unidos lá. Mas enfim, a gente precisa ter critérios para avaliar a verdade. E Ellen White ensina muito desses critérios. Ela não era contra a vacina. Ela falou a favor da gente usar todos os recursos ensinados por Deus para que, na natureza, né, através da criação, através da natureza, para que a gente torne a nossa vida melhor e que a gente procure sarar das doenças, procure curas contra as doenças, né? E as vacinas estão incluídas nisso. Ela diz que Deus não faz o que o homem pode fazer. Outra coisa importante também que ela fala é que nos últimos tempos aconteceriam todo tipo de erros filosóficos e religiosos combinados. Então, as pessoas iriam por todo tipo de filosofia e com algumas ideias religiosas distorcidas causariam essa enxurrada que a gente está vendo aí de desinformação. E ela diz que o remédio para isso era conhecimentos científicos e conhecimentos bíblicos, para combater o quê? Erros filosóficos e religiosos combinados. Então, erros filosóficos e religiosos de um lado, conhecimento científico e bíblico do outro. Então, se eu não tenho conhecimento científico, eu ainda posso ser um bom cristão, né? Só que eu não devo
fazer uma campanha acirrada em favor de alguma coisa que eu não sei se é verdade. Ou pior ainda, pior que não saber se algo é verdade, é ter certeza de que alguma coisa é verdade quando ela não é. Então, procure se informar, procure pessoas da área, pessoas que entendem de estatísticas, entendem de epidemiologia, entendem de bioquímica, entendem como funciona exatamente o mecanismo da vacina para verificar o que acontece. Uma coisa engraçada também que eu vi esses tempos, um amigo lá estava comentando, pessoas dizendo lá que usando um teste lá de grudar uma colher, por exemplo, no local onde foi feita a vacina, né? Usando isso como teste para alguma coisa estranha, né? O que isso aí exatamente demonstraria, né? Que a vacina tem chips, e esses chips causam campo magnético. Não, absurdo. Se tivesse um monte de chips na vacina, eles não causariam esse efeito, não tem como causar esse efeito. Então isso não testa nada, só mostra se a pele está grudenta ou não. Independente se é por sudorese ou outra coisa. Não tem nada a ver com campo magnético isso. Então a gente está ouvindo todo tipo de coisas, as mais ridículas possíveis, mas que parecem razoáveis para quem não estuda um pouquinho, né? Às vezes as pessoas esquecem até da matéria lá do ensino médio, e se pensassem um pouquinho naquilo e relacionassem as coisas, as pessoas já não aceitariam uma série dessas coisas. E o pior, que isso acaba, mesmo que a pessoa tenha boa fé, boa intenção, isso acaba sendo uma atitude criminosa, porque está causando mortes. Pessoas estão ficando com medo da vacina, não se vacinando e acabam morrendo, às vezes, de exposição ao vírus. E não só morrendo, tem muita gente que não se cuida, não se cuidou durante a pandemia e transmitiu o vírus. Às vezes a pessoa mesma não ficou doente, mas ela transmite o vírus a outros e acaba causando mortes. Quem causa mortes é assassino, mesmo que não seja intencional, mas está causando mortes. Então, uma responsabilidade muito séria essa. E fazer campanha contra a vacina realmente é uma coisa perigosíssima, terrível, né? Então, vamos procurar nos informar melhor, procurar conhecer bem. Alguém chega lá e nos diz assim, esse aqui, ó, olha só, esse aqui é o diagrama de circuito do chip que vai na vacina, né? Aí vocês procurem ver aquela figurinha, ver de onde. Aí vocês vão descobrir, isso aqui na verdade é o diagrama de circuito de um pedal de um piano lá, não tem nada a ver com chip de vacina, né? Então, procure examinar. Pega essa vacina, coloca no microscópio. Eu tenho um microscópio em casa aqui, por exemplo. Não é uma coisa tão difícil de conseguir. Dê uma olhadinha se vê um chip. Não existe chip tão pequeno que não possa ser visto no microscópio. Então, dê uma olhadinha lá para ver se você enxerga alguma coisa. Confira o que as pessoas dizem. Quando você estuda um pouco melhor os fundamentos das coisas, as leis da física, as tecnologias que existem, como elas funcionam, você vai ver que 99,9% dessas ideias que circulam por aí são completamente absurdas, não tem a menor chance de ser verdade. E as pessoas propagam isso aí como se estivesse fazendo uma grande coisa, né? Então, de boa fé, de novo, eu acredito que a maioria das pessoas faz isso de boa fé, mas mesmo assim causam mortes, né? Então vamos procurar nos informar melhor sobre o que está acontecendo, ao invés de simplesmente repassar mensagens de WhatsApp. Então a mensagem final é: não confie em qualquer informação que circule por aí. Confira. Você precisa ser cuidadoso. Mesmo com a leitura de textos, leia com cuidado, procure ver o contexto do que se trata, né? Sempre conferindo toda a informação, especialmente nessa época, porque uma atitude impensada ou irresponsável de uma pessoa pode custar vidas, né? E nós não queremos ser responsáveis pela morte ou por sequelas em outras pessoas. Pense bem nisso, né? E que continuemos a buscar então a verdade, né? E procurar estar alicerçados nela. Obrigado. Legal.